AmuCast. O AmuCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha em mais este episódio do AmuCast. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O Projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes e importantes temas. Hoje temos a alegria de estar entrevistando o Dr. Luciano Reis, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Dr. Luciano, o senhor podia se apresentar, por gentileza, aos nossos ouvintes? Olá, professora Rita, olá a todos os ouvintes. Eu sou, então, Luciano Reis, eu sou cirurgião vascular, sou angiologista e, ao mesmo tempo, esses últimos 30 anos, sempre tive envolvido com a medicina legal. E assumi alguns cargos dentro da medicina legal, como o nosso sindicato aqui do Rio Grande do Sul. Depois eu fui diretor do Departamento Médico Legal. Então já se vão aí 30 anos em contato, trabalhando junto com a cirurgia vascular e a medicina legal. E o que motivou o senhor a criar o GEMEL? E como nasceu a ideia de reunir esses profissionais em torno da medicina legal do Brasil inteiro, né, doutor? Como tudo na vida, a gente não faz nada sozinho, né? Acontecendo e às vezes por um motivo a gente começa por uma linha e acaba criando algo muito maior do que inicialmente eu tinha proposto. Na verdade, eu tinha recém assumido o Departamento Médico Legal como diretor e eu tinha criado um grupo também para discussões dos médicos legistas gaúchos sobre algumas questões nossas internas. Estava um momento muito difícil, tanto nacional como no estado, né? Só que o que me chamava a atenção é que sempre que eu colocava algum tema de estudo ou algum colega colocasse algum questionamento, aquilo ali passava reto, passava batido e ninguém se interessava. Então eu disse, olha, eu vou criar então mais um grupo, só que vai ser um grupo exclusivo para estudos de medicina legal, para quem quiser só discutir isso, sem outras questões políticas, outras discussões, vai ser só para isso. E a gente criou o grupo, no início começou ali 15 colegas só do estado que queriam estudar. E aos poucos foi entrando outros colegas, eu me lembro que entrou o Antônio, foi um dos primeiros, em seguida veio o Alfredo. Isso foi tomando uma proporção enorme, né, que é a questão do médico de fora, até gente de Portugal, outros médicos brasileiros que trabalham no exterior, e foi crescendo e se transformou nisso que é hoje, né. Então, bem acima das expectativas. E quais são os principais propósitos do GEMEL e de que forma o grupo contribui para o fortalecimento da especialidade no nosso país? Bom, o GEMEL hoje a gente tem ali mais de 800 médicos legistas, né? Eu sempre tive muito cuidado na entrada dos colegas. Hoje mesmo um colega ali de Goiás me pediu para entrar, então eu entro em contato, eu peço para olhar a carteira funcional, porque a gente tem toda essa questão do sigilo, né? Depois da criação do GEMEL, inclusive ali em 2018, veio a questão da LGPD. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de sigilo médico, né? Ainda mais eu agora estando ali no Conselho de Medicina. Então eu sempre fico monitorando todos os dias o que está acontecendo ali. A partir disso o grupo teve um interesse enorme. É interessante que ninguém sai do grupo, né? A gente está ali e todo mundo só quer entrar, ninguém quer sair, porque eu fico todos os dias olhando o que está acontecendo ali. É quase como um filho para mim, né? Eu até penso o que vai acontecer quando eu não puder mais controlar, quem é que vai seguir vai ter a paciência de seguir monitorando no dia a dia e fazendo essa união entre todos os legistas do Brasil, né? Hoje a gente tem ali são 8 grupos diferentes dentro do GEMEL Brasil, cada uma com uma especificidade, né? Com núcleos de estudos. Então, sem dúvida, hoje eu conheço gente que jamais eu conheceria sem ser o GEMEL. Até eu demorei um pouco para aceitar esse seu convite, professora Rita, porque a importância dos colegas que estão sendo entrevistados, né, e a importância desse podcast para a medicina legal, para o futuro da medicina legal como um fato histórico, né. Então o GEMEL vem a acrescentar dentro de tudo isso
E o que eu puder continuar ajudando, eu vou estar sempre disponível para ajudar a crescer o GEMEL e ajudar a crescer a medicina legal dentro do Brasil. Mas o seu nome foi cogitado porque o senhor criou um dos marcos que eu considero hoje da medicina legal, que é o Grupo GEMEL, né? É muito importante essa reunião de mais de 800 pessoas. Eu acho difícil um grupo ter essa capacidade de reunião e de troca de experiências como é o GEMEL. Então, eu já queria deixar registrado, parabenizando o senhor, a sua ideia. E é sempre assim, alguém tem que dar o primeiro chute na bola, senão não faz gol, né, doutor? Sim, eu nunca tive a intenção de criar algo tão grande, mas vai indo, né? E as coisas vão acontecendo para mim. Geralmente eu não queria ser o presidente do sindicato, eu não queria ser diretor do DML, não queria, mas como eu sou muito crítico e adoro estudar, eu estudo todos os dias da minha vida, então isso foi acontecendo. Eu acho que aí começa a ter outras pessoas com a mesma linha de raciocínio, que gostam de estudar e querem ver a medicina legal no seu grau de importância, no seu grau de merecimento que ela tem para a justiça do nosso país. Eu acho que isso aí está dando uma alavancagem muito importante, e eu adoro ver assim, os colegas novos que estão recém entrando. Tem alguns que ficam ali só para continuar estudando, para fazer outro concurso, outros só para estudar, outros para aprender a gerenciar os DMLs. Então aquilo ali é como se fosse um congresso continuado, como falou um colega uma vez no grupo ali, um congresso diário ali que todo mundo que entra pode discutir o que acha que é importante. Quais foram os maiores desafios enfrentados na criação e consolidação do GEMEL? No GEMEL, no início, foi difícil de fazer o direcionamento, né? Inclusive, eu acabei criando regras, cada vez são maiores as regras, onde não se pode falar sobre alguns temas, principalmente a política, né? O nosso país, com essa dicotomia que tem hoje, quando surge a política, ela acaba estragando tudo. Então eu peço que ali fique realmente centrado só na parte científica, na ciência e na medicina legal. Não me importa assim, de onde a pessoa é, se ela é de esquerda, se é de direita, porque senão isso acaba estragando e as pessoas perdem a motivação e acabam saindo do grupo. E como a sua atuação como conselheiro do CRM do Rio Grande do Sul dialoga com os princípios éticos e as demandas práticas da medicina legal? Dialoga diretamente, né? Hoje eu estou de diretor do Departamento de Fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul e, além disso, eu estou na Câmara Técnica de Medicina Legal já pela segunda gestão, então no final dessa gestão vão ser 10 anos de Câmara Técnica e a gente recebe muitas demandas, né? Da pessoal da direção do Departamento Médico Legal e de médicos legistas de todo o Estado. Então a gente faz pareceres, né? Eu mesmo fiz um parecer há pouco tempo aí sobre a questão das perícias que acabam sendo realizadas de forma inadvertida nos plantões, outros sobre a coleta de sangue para exames de álcool e drogas em pacientes que não podem autorizar, né, que estão por algum motivo sem familiares ou não podem autorizar. Então a gente participa diretamente, a todo momento chega, nós somos inclusive a segunda Câmara Técnica mais ativa aqui do CREMERS hoje, e a nossa Câmara Técnica é excelente, estão todos ali no grupo do GEMEL também. A gente está sempre respondendo e tentando ajudar na normatização dessas condutas dos médicos legistas, né, do Estado. Hein? Na sua visão, como a formação médica atual aborda ou deveria abordar a medicina legal e a ética médica nas universidades? Isso é um problema sério, né, que está acontecendo. Nós estamos indo por o caminho contrário, cada vez menos. Hoje já não tem mais a obrigatoriedade das cadeiras de medicina legal, nem na medicina e nem no direito, e isso a gente acaba vendo na prática um problema muito sério, né, do desconhecimento, não só dos advogados, mas também dos próprios promotores, juízes, que estão tendo uma formação que eles estão tendo que correr atrás disso depois, porque na faculdade cada vez se tem menos. Então, inclusive, a gente sabe que tem uma demanda, fala com professores de medicina legal, que quando fazem essas cadeiras opcionais, existe uma procura muito grande. E mesmo as cadeiras opcionais estão correndo risco, né? De algumas universidades estão acabando até com essa possibilidade. Então, entendo que é um problema sério e que deveria ter um caminho inverso, assim, aumentar a carga horária para a medicina legal,
tanto na medicina quanto no direito, para que isso possa repercutir nas decisões, né, judiciais depois. O senhor poderia compartilhar algum caso ou experiência que, no caso, tenha marcado o senhor profundamente na prática pericial ou na atuação institucional? Teve muitos, né? São 30 anos aí, mas assim, como diretor do Departamento Médico Legal, também mais uma vez eu não fiz isso sozinho, muita gente ajudou, mas a gente conseguiu que as verificações de óbitos não fossem mais encaminhadas para o Departamento Médico Legal. Isso foi com a ajuda de muita gente, inclusive do CREMERS, na época que eu não estava lá ainda, da Secretaria da Saúde, do município, do estado, a própria polícia, e alguns colegas do DML, a diretoria, ajudaram muito. Isso foi um projeto longo e a gente conseguiu reverter. Então, do ponto de vista administrativo, isso foi muito importante. Teve também, assim, em termos de casos, teve um caso que teve muita repercussão, que foi aquele caso um pouco antes das eleições, ali de 2018, em que houve uma suposta agressão, envolve política, né, uma periciada que estava com um decalque, um adesivo que dizia ele não, e ela teria sido agredida por algumas pessoas que eram apoiadores na época do candidato à direita, que era Bolsonaro, e isso teve uma repercussão nacional muito grande, e no fim isso caiu para um colega que tinha recém-entrado, acho que ainda estava em estágio probatório, e eu me apavorei, né, pensando que ia ser um desastre, né? E no fim era um colega muito bom. Eu só ajudei ele em algumas questões e se mostrou que era uma lesão auto-infligida, né? Então o nosso laudo acabou tendo uma visibilidade nacional, acabou vazando assim, precocemente, antes mesmo da gente encerrar alguns detalhes, mas teve muita repercussão. E para mim, emocionalmente, isso é uma coisa interessante, eu criei na época uma brinquedoteca aqui no Departamento Médico Legal para as crianças que eram vítimas de violência doméstica e violência sexual. Sempre tive muita dificuldade com essa questão das crianças, não por não gostar, mas por gostar demais, né? Então isso sempre foi uma coisa que me chocou muito e eu consegui na época um espaço onde era um depósito para criar uma brinquedoteca. Isso foi criticado na época até por alguns colegas ali da diretoria, que diziam, isso não é a nossa função, as crianças vão sair tristes com os brinquedos, vão engolir o brinquedo, vão acabar tendo algum acidente. E a partir dessas críticas eu disse, não, então a partir de agora as crianças que quiserem, não só quiserem, vai ser oferecida um brinquedo para cada uma delas quando elas forem embora. Ou um brinquedo, ou um livro infantil. Quando ela sair, ela pode levar um brinquedo ou um livro. Isso teve uma repercussão muito grande aqui no estado também. Também foi algo que eu comecei a fazer de forma assim, sem nenhuma intenção maior, só para ajudar as crianças vítimas de violência. Isso teve muita repercussão e eu achei que foi uma coisa importante que eu acabei deixando ali pro DML. São pequenos atos que transformam, né, doutor? De que forma as novas tecnologias, como a inteligência artificial e a genética forense, estão transformando a prática da medicina legal? Hoje nós estamos vivendo um divisor de águas, né? O que se achava antigamente que ia ser a capacitação, o aumento da capacidade dos computadores está cada vez diminuindo mais, principalmente com o evento agora da inteligência artificial. Então, quem não utilizar a inteligência artificial vai ficar para trás e muito rapidamente. É assustadora a forma como as informações estão chegando para nós. Eu hoje, no meu dia a dia, inclusive, quando a gente vai pesquisar algum assunto, alguma sindicância, alguma questão médica e a gente está envolvido, a gente estuda direto a inteligência artificial, ela é para entrar no nosso dia a dia. Então, o médico jovem tem que utilizar a inteligência artificial, mas também tem que continuar usando os livros, né? Não é para buscar uma resposta rápida, é para tirar dúvidas e se aprofundar em alguns assuntos. Isso não é diferente dentro da medicina legal. A gente vai cada vez mais precisar estudar para enfrentar questões que vão ser também, os próprios advogados vão começar a questionar de forma mais fácil os nossos laudos para poder defender os seus clientes. Então a gente vai precisar fazer laudos cada vez mais elaborados, cada vez melhores para que possam ser utilizados na justiça e não serem tornados nulos, né, por advogados que também vão ter um conhecimento e vão poder buscar o conhecimento de forma mais facilitada. Doutor, eu quero reforçar
começar um tema, então eu vou refazer uma pergunta de forma diferente para a gente ter bem frisado isso. Qual é o papel social do médico legista hoje e como o GEMEL tem contribuído para aproximar os médicos legistas das diferentes regiões do Brasil? Bom, do meu entender, hoje a gente está criando um espírito de corpo, de grupo, com o GEMEL, e a gente está, com isso, transformando a medicina legal do país. Porque a gente consegue hoje fazer discussões sobre Goiás, sobre Paraíba, sobre cada um dos locais que a gente não teria acesso, e esses colegas estão recebendo informações de professores do dia a dia e estão conseguindo transformar e ver o que está sendo feito em outros lugares para aplicar lá. A própria criação da Polícia Científica agora, essa unidade que a gente está tendo, que a gente consegue aí ter o contato com a AMB, com o CFM, muito vem do GEMEL, virou um canalizador ali das informações e de todos os colegas legistas do país. Então, eu acho que isso aí, eu acho que está iniciando um processo dentro do GEMEL. Isso tem tudo para crescer muito mais. Tem alguns colegas ali que estão reforçando bastante a questão científica, a criação de congressos do GEMEL. Então, eu acredito que a gente pode ser um instrumento para uma mudança de patamar aí dentro da medicina legal do Brasil. E é o que a gente já está vendo ocorrer, né? Cada vez com mais colegas capacitados entrando no grupo e tendo novas ideias, né? Isso aí vai sendo um crescimento geométrico aí da estrutura. Bem, eu queria encerrar a entrevista. O nosso podcast, infelizmente, tem um modelo que não dá para a gente se alongar muito, embora eu sou apaixonada pelo GEMEL, eu experiencio diariamente o crescimento que o GEMEL e a contribuição do GEMEL para o nosso país, principalmente para a medicina legal. E eu queria deixar publicamente a nossa gratidão ao criador do GEMEL, doutor Luciano Haas, que tão disciplinarmente, ele é muito disciplinado, diariamente ele está cuidando desse grupo, e esse grupo tem contribuído muitíssimo para a medicina legal e, quiçá, para a justiça do nosso país. E eu queria que o senhor encerrasse dando conselho aos jovens médicos e estudantes de medicina. O senhor poderia deixar suas palavras para eles? Posso sim, agradeço muito pelo reconhecimento, e para mim eu faço isso com prazer e vou continuar fazendo com cada vez mais afinco e dedicação aí para o GEMEL. E quanto aos colegas jovens, o que eu posso dizer assim, diante dessa proliferação aí desenfreada de novas faculdades, é que se quiser fazer medicina, que faça medicina realmente com muita vontade, com muito amor, e principalmente as pessoas que gostam de pessoas, e mais ainda dentro da medicina legal. Porque se é para fazer um concurso, para ser um bico, para ser mais um trabalho, para ganhar mais alguma coisa só e continuar não dando atenção, faça outra coisa. Mas eu quero que tenha cada vez mais legistas apaixonados. Então, se gosta de medicina legal, se gosta de direito, dessa intersecção e que existem essas duas áreas, faça o concurso de medicina legal, seguidamente tem concurso aberto, e se dedique, estude desde o início até o final, até a aposentadoria, ou quiçá depois, como nós estamos fazendo, para que a medicina legal realmente cresça com pessoas apaixonadas, que não seja um sofrimento, porque é muito pesado. O dia a dia da medicina legal é muito pesado. Se não tiver uma estrutura emocional forte, acaba não sendo bom. Então ela recompensa para as pessoas que realmente são apaixonadas pela medicina legal. Então faça, mas faça com amor e com atenção às pessoas. Bem, eu quero agradecer à Universidade do Oeste Paulista, à Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, ao Tiago Inag, ao Homero Ferreira, ao Del Gonçalves, que está sempre conosco aqui no estúdio, e ele providencia sempre o tratamento desses áudios para poder depois disponibilizar aos senhores ouvintes. E muito obrigada, doutor Luciano Haas, pela magnífica fala que o senhor nos brindou, né?
principalmente falando sobre a importância do nosso grupo Gemel e principalmente da medicina legal. Muito obrigada, doutor Luciano Haas. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado. AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.